As grandes oportunidades de você triplicar o seu patrimônio sempre existe, normalmente, quando a gente olha o passado, nas maiores crises que tiveram, né? Então tivemos a crise de 2000, de 1929, foi uma crise, na verdade, foi uma década de crise, né? Então teve grandes oportunidades e teve alguns multimilionários que criaram uma renda extraordinária, aumentaram o seu patrimônio de uma maneira assim fora do comum. Na verdade, eles estavam aproveitando aquele momento onde todas as pessoas estavam vendendo o seu patrimônio, né? Quem tinha imóvel estava vendendo, quem tinha ouro, né, estava vendendo, quem tinha participação de companhia de empresas estavam vendendo. Muitas empresas quebraram naquela época, muitas pessoas perderam o emprego naquela época, e as pessoas que tinham uma reserva financeira, uma receita, perdão, uma reserva financeira, então foi um grande momento de comprar ações, né? Por exemplo, de comprar participação de empresa, comprar negócio, fazer negócio lucrativo, né? Então, vou te dar um exemplo de hoje. Você tem um imóvel que vale 500 mil, você está tentando vender. E aí você tem urgência para vender porque você precisa resolver algum problema pontual. Um exemplo. Se tem alguém que tem esse recurso para comprar à vista e você está precisando, ele pode pedir um bom desconto que você vai vender com certeza, porque se o mercado não está comprando nada e achar alguém que possa comprar e te dar o valor que você precisa, você vai vender, mesmo que esteja vendendo bem abaixo do valor de mercado. Então, as oportunidades, as grandes oportunidades, elas sempre ocorrem com maior assim, facilidade quando todo mundo está vendendo um produto. Por exemplo, nas empresas, tá? Quando tem uma crise, por exemplo, global, ou de repente pontual em algum país, por exemplo, as ações das empresas caem, né? Mas os fundamentos da empresa continuam os mesmos. Então, se os fundamentos da empresa continuam os mesmos, logo, a empresa é uma empresa boa, os gestores continuam os mesmos, o mercado que ela atua continua os mesmos, né? Os concorrentes são os mesmos, só está passando por uma crise pontual, momentânea. Então logo essas empresas irão voltar ao seu patamar normal de vendas, né? E, consequentemente, trazer caixa para os acionistas. Então, as pessoas que têm reserva, é o momento de comprar. O melhor momento de comprar é quando todos estão vendendo. Você tem que ir contra a maior parte do mercado. Então, é dessa maneira que você consegue estar conseguindo sucesso nas suas negociações, né? Por quê? As ações, se começa a cair, se as pessoas começam a vender numa situação de crise, todo mundo começa a vender, chega um momento que ela começa a cair o valor de mercado dela. Ela começa a perder valor. E quando ela começa a perder valor, é o momento de você analisar com calma para ver qual o momento ideal para você estar fazendo essa compra. E essa compra é determinante, né? Então, e aí você continua com sua reserva, quando chegar o momento certo, você vai, monta a sua estratégia e compra uma grande posição no mercado financeiro, né? E no mercado imobiliário também é a mesma coisa. Então você tem uma reserva, se você é um investidor qualificado de imóvel, você vai ficar esperando o momento certo. E ele sempre virá. Vai ter sempre momentos em que vai ter alguém querendo vender o imóvel que vale um X valor, ele está vendendo sempre abaixo porque ele tem pressa de vender. E às vezes o mercado de imóveis, por exemplo, não tem tanta liquidez como tem o mercado de ações. Então há uma necessidade, talvez, a pessoa baixar o valor do imóvel para conseguir vender. E aí você, como é um investidor experiente, um investidor qualificado, aí você, no momento certo, você vai comprar descontado, o valor do imóvel bem abaixo do preço de mercado. Então, investir, criar patrimônio, você precisa ter experiência, você precisa ter paciência, né, de esperar o momento certo, você precisa ter uma estratégia definida de que realmente o que você deseja, né? E com essa estratégia definida, você vai moldando, vai melhorando, estudando caminhos, né, que levam você a encontrar esses imóveis que faz com que você consiga investir mais, investir melhor e ter uma melhor rentabilidade e, se possível, uma diversificação dos ativos para minimizar os riscos financeiros que o mercado imobiliário e financeiro consegue
eles são voláteis, né? Então tem muito riscos nos investimentos. Se você criar uma diversificação, certamente você vai minimizar esses riscos e, consequentemente, manter uma rentabilidade bacana nos seus negócios. Faz sentido para você? Se fizer sentido, comenta aí, por favor.